Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Iremos ministrar a palavra do Santo Deus. Nós queremos ler o texto sagrado e, em seguida, orar ao Senhor. Para a meditação de hoje, nós queremos ler o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo de número 16, verso 13, que assim nos diz: Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai, está entre Cádiz e Bered. Eu quero apenas ficar com esta última parte do verso 13 que diz: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito é o Senhor, bendito é o seu nome e o seu reino jamais terá fim. Agradecemos por esta tão rica oportunidade de podermos falar a sua palavra. Pedimos graça, ajuda do alto, sabedoria, para que possamos transmitir aos teus servos, filhos e aqueles que nos assistem todos a sua poderosa palavra. Nos abençoe em tudo, no nome de Jesus. Muito bem, meus queridos, eu quero refletir um pouquinho com vocês, meditar nesta passagem bíblica subordinado ao seguinte tema: o Deus que vê. O Deus que vê. O contexto desta passagem bíblica nos fala de Agar, a serva egípcia de Abraão e Sarai, que por algumas circunstâncias adversas, por conflitos ali na tenda, na casa de Abraão, esta mulher, ela fugiu. Agar, serva de Abraão e Sarai, ela fugiu de onde ela estava, da casa de Abraão e Sarai, e ela esteve caminhando errante pelo deserto. E a palavra do Senhor nos revela que esta mulher, ela enfrentou algumas adversidades, lutas e dificuldades. A palavra de Deus nos diz que ela estava no deserto, junto a uma fonte, e o verso de número 7 diz que aquela fonte estava no caminho de Sur, e a palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor, ele manifesta-se, aparece a Agar e lhe faz algumas perguntas. No verso de número 8, ele diz: De onde vens? Para onde vais? E ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: Volta para sua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse mais o anjo do Senhor: Eu vou te abençoar, eu vou multiplicar sobremodo a sua descendência. Ela será de tal forma que não poderá ser contada. E então ela invoca o nome do Senhor. O verso 13 que lemos na abertura desta mensagem nos assevera isso, que ela invocou o nome do Senhor, que ela adorou o nome do Senhor. E a Bíblia diz que na sua adoração, na sua manifestação a Deus, ela diz: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Portanto, Deus aqui está se manifestando através desta teofania, por intermédio do anjo do Senhor, nesta auto-manifestação de Deus para aquela mulher em um dia de dificuldade e de adversidade, naquela que estava passando por esta situação
tão calamitosa. Vejam, nós queremos refletir nesta manhã sobre o Deus que vê. E aqui eu poderia pelo menos destacar 3 aspectos da manifestação de Deus vendo a situação daquela mulher. Em primeiro lugar, Deus viu onde ela estava. Em segundo lugar, Deus viu como ela estava. E em terceiro lugar, Deus viu o que ela precisava. Portanto, Deus se manifesta. Aqui há uma clara manifestação de Deus por intermédio do anjo do Senhor, se manifestando àquela mulher. E aqui Deus se manifesta, Deus se identifica a ela. E nesse aspecto nós podemos contemplar, vislumbrar Deus vendo exatamente o que Agar precisava, o lugar onde ela estava e como ela estava. Esse é o nosso Deus. Ele é onisciente. Ele vê todas as coisas. Não há nada que escape do alcance do seu olhar terno, amoroso e misericordioso. Em primeiro lugar, Deus viu onde ela estava. E onde exatamente Agar estava? Agar estava no deserto, diz a Bíblia, que tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte no deserto. O anjo do Senhor achou Agar no deserto. Portanto, em primeiro lugar, Deus viu o lugar onde ela estava. E onde ela estava era o deserto. O deserto aqui é um lugar que não tem muitas coisas. O deserto, um lugar desabitado. O deserto, um lugar inóspito. O deserto geralmente não tem muitos meios de sobrevivência. No deserto há muitas dificuldades. O sol escaldante durante o dia, à noite o frio ele é atormentador. E esta era a situação de onde ela estava. Portanto, Deus viu onde Agar estava. E o lugar onde ela estava era um lugar muito difícil. Um lugar que revelava a situação de Agar. E ela estava em um deserto, sem saber para onde ir e não tinha perspectiva também de retornar. Mas vejam, Deus não apenas viu o lugar onde ela estava, Deus foi até onde ela estava. Porque Deus, ele, além de ser transcendente, habitar no mais alto céu, Deus também é imanente. Isso significa dizer que Deus se relaciona conosco. Isso quer dizer que Deus se importa com os seus filhos. Isto significa dizer que Deus está interessado em nos ajudar. Portanto, a Bíblia diz que o anjo do Senhor achou Agar no deserto. Em primeiro lugar da nossa reflexão, Deus viu onde ela estava. E Agar estava no deserto, lugar difícil, lugar ermo, inóspito, de difícil acesso. Mas Deus encontrou Agar ali no deserto. Portanto, Deus não apenas vê o lugar onde nós estamos, Deus vai ao nosso encontro. Deus, ele manifesta a sua presença tão somente para estar nos ajudando no lugar onde nós estamos. Você que está me assistindo, não importa onde você esteja, não importa o lugar, se é difícil,
se é um lugar onde não há prospecção nenhuma. Deus, Ele vai onde você estiver, no lugar onde você estiver. E Deus não apenas vê o lugar onde você está, Deus vai ao seu encontro, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Em segundo lugar, Deus viu como ela estava. Além de Deus ver onde ela estava, no deserto, Deus também viu como ela estava. E como estava Agar? Em primeiro lugar, Agar estava fugindo de um problema. Deus viu como ela estava. A Agar estava fugindo de uma situação. Agar estava tentando escapar de um problema que originou-se. E vejam que Deus viu como Agar estava. Ela estava fugindo em primeiro lugar. E em segundo lugar, o versículo de número 11 nos diz que como Agar estava vivendo um momento de grande aflição. O texto nos diz que o Senhor acudiu Agar na aflição dela. Deus estava vendo como Agar estava. Mas não apenas Deus viu como ela estava, Deus socorreu na sua aflição. Deus não apenas socorreu Agar na aflição dela, Deus também deu a direção para ela, porque o anjo do Senhor disse que era para ela voltar. Vejam que aqui Deus está dando a direção para aquela mulher. Deus socorre, Deus acode aquela mulher, Deus trata a aflição daquela mulher, traz esperança e Deus também dá o direcionamento. Deus diz: volta. É a direção de Deus, é a condução de Deus, é o cuidado de Deus para aquela mulher, dizendo: volta, eu estou dando o direcionamento. Vejam que neste segundo ponto, Deus viu como ela estava. Em primeiro lugar, ela estava fugindo em uma direção que nem ela mesma sabia. E Deus ajudou-a, dando-lhe a direção para onde ela deveria ir. E Deus também viu que ela estava aflita. E na sua aflição, Deus tratou a aflição daquela mulher, dando-lhe o conforto, dando-lhe a esperança, a ajuda necessária. Portanto, Deus viu como ela estava. E Deus não apenas viu de longe, Deus foi e a ajudou na sua aflição. Deus deu o direcionamento para aquela mulher. E em terceiro lugar, Deus viu o que ela precisava. Deus viu o que ela precisava. E o que exatamente Agar precisava? Agar, ela precisava de direção. Agar, ela precisava ser acudida, ser socorrida. Agar, ela precisava de esperança. Agar, ela precisava da ajuda e do socorro de Deus. Diante disso, o que ela faz? A Bíblia nos diz no versículo de número 13 que ela invocou o Deus Todo-Poderoso. E esta é a medida a se fazer diante desta situação. É buscar a Deus, é invocar o nome do Senhor. O profeta Isaías vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Deus está vendo a aflição daquela mulher no deserto, sem direção, aflita. Deus viu onde ela estava, Deus viu como ela estava e o que ela precisava. E o Senhor Deus manifestou-se através do anjo do Senhor para então ajudá-la, para socorrê-la, para atendê-la. E ela invoca a Deus, e ela adora a Deus, e ela presta-lhe culto, reconhecendo que Deus estava vendo ela, que Deus estava
com ela, que Deus estava pronto a socorrê-la. Assim, nós refletimos nesta mensagem, dizendo a você que Deus vê. Deus é o Deus que contempla todas as coisas. Ele está a te enxergar, Ele está a te ver, Ele te contempla nesse momento. E assim como Deus agiu na vida desta mulher, assim como Deus operou de forma extraordinária na vida desta mulher, Deus também fará na sua vida. Vejam, Deus viu o lugar onde ela estava, Deus viu como ela estava e Deus viu o que ela precisava. Assim também Deus está agindo na sua vida. Deus está vendo onde você está, o lugar onde você está. Deus está te contemplando. Deus sabe como você está também neste momento em que você está me assistindo. E Deus sabe o que você precisa. E Ele vem ao seu encontro através da sua palavra para lhe acudir, para lhe socorrer, para lhe ajudar, porque Deus é bom, a sua misericórdia ela dura para sempre. Receba a palavra do Senhor, esta reflexão. E ao final de tudo, nunca se esqueça de invocar o nome do Senhor, de buscar a Deus. O Deus que te vê, o Deus que te contempla, lá do lugar da sua alta habitação, é o mesmo Deus que vem ao seu encontro para te ajudar, para te socorrer, para te acudir, para livrar você desta aflição, desta angústia, para te dar o direcionamento. Assim como Deus deu a direção a Agar, assim como o anjo do Senhor falou àquela mulher, dizendo o rumo que ela deveria tomar na sua vida, Deus também está dizendo aqui através da sua palavra qual é a direção que você deve tomar. E a direção que você deve tomar é a direção dada por Deus. E Deus está dizendo que Ele tem uma direção para você, que Ele tem um rumo, que Ele tem um caminho, que Ele tem uma estrada para você trilhar. Talvez você está perdido, fugindo de um problema ou de uma situação como essa mulher estava. Talvez você não sabe qual caminho seguir, qual direção tomar, mas agora a palavra do Senhor está dizendo a você: volta-te para Deus. Assim como o anjo do Senhor disse para aquela mulher: volte. Deus está dizendo para você: volte-se para Deus. Volte-se para o Senhor. Converta-se a Deus e Ele vai te dar o direcionamento para a sua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus possa lhe dar a direção, que Deus possa lhe livrar deste momento de aflição, que o Senhor possa lhe ajudar, lhe acudir, lhe socorrer, porque Deus, Ele é o Deus que vê, e Ele está te vendo, está te contemplando, e não apenas te vendo e contemplando, Deus vem ao seu encontro para lhe ajudar. Permita-me orar por você, permita-me pedir o direcionamento de Deus para a sua vida, interceder por você agora. Senhor, nós te agradecemos pela sua boa palavra aos nossos corações, e eu te peço em nome de Jesus, que todos aqueles que estão nos assistindo agora sejam abençoados pelo Senhor. O Deus que vê onde nós estamos, o Deus que vê como nós estamos e o Deus que vê o que nós precisamos, é o Deus que vem ao nosso encontro, é o Deus que se preocupa conosco, o Senhor que se interessa pelas nossas aflições, problemas, lutas e adversidades. Assim, Senhor, eu te peço, venha abençoar todos aqueles que agora estão nos assistindo, que o Senhor possa ajudá-lo neste momento, dando a direção, dando livramento, fazendo com que eles entendam qual é o propósito do Senhor para a vida deles. Em nome de Jesus nós oramos e por fé nós te agradecemos. Deus te abençoe,
até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.